Callout, Chimera e Master Key. Essas são as 4 vulnerabilidades que o CTS Labs divulgou recentemente em um relatório acusando a AMD de ter diversas falhas em seus processadores. Apesar dos 4 nomes que eu citei para vocês, eles têm num total 13 variantes, que afetam basicamente o AMD Security Processor e o chipset da AMD. A gente vai explicar nesse vídeo as vulnerabilidades, as suas consequências, inclusive o que os especialistas da área e do mundo da tecnologia, internet afora, estão comentando sobre o assunto. Antes da gente começar a falar das falhas de segurança propriamente ditas, a gente precisa entender alguns conceitos. Um deles é o AMD Secure Processor. Ele é um processador dedicado dentro do próprio SoC, ou seja, dentro do chip do Ryzen, que tem um outro chip, um outro processador. É um processador ARM Cortex A5 de 32 bits, justamente dedicado às funções de segurança. E dentre essas funções, nós temos os seguintes exemplos. Secure Memory Encryption. É uma parte das funções do AMD Secure Processor em que consiste em codificar e decodificar o que está no controlador de memória RAM dentro do processador. Mas as chaves de criptografia que são necessárias para fazer essa codificação, decodificação, elas nunca serão acessíveis pelo software qualquer que seja que esteja rodando no CPU principal. Então, pessoal, sempre lembrando, são duas coisas absolutamente separadas, 2 processadores dentro de um die que vão fazer a função de CPU principal, que é o Ryzen que você conhece, e um outro processador apenas para questão de segurança. Uma outra função é a Secure Encrypted Virtualization, e na verdade está mais relacionada às máquinas virtuais. Ela garante que nenhuma máquina virtual atrapalhe a outra ou consiga dados e acessos relacionados a informações de uma outra máquina. Inclusive, ela protege as máquinas virtuais de acessos de administradores não permitidos, por exemplo. Agora a gente vai começar a falar das falhas propriamente ditas. A primeira que a gente vai destacar aqui é a Rise and Fall. Nós não vamos nos focar nas suas variantes. Basicamente, o Rise and Fall consiste no seguinte: ter acesso ao Secure OS, ou seja, o sistema operacional, o firmware do Security Processor que está dentro da AMD. Em outras palavras, ao Cortex A5. Diante desse acesso, que é possível apenas com senhas privilegiadas de administrador no sistema, você vai conseguir pegar dados da memória RAM. Por quê? O Security Processor ele precisa rodar esse sistema operacional na memória RAM. E é justamente esse elo que você consegue quebrar invadindo o Secure OS. A segunda vulnerabilidade é o Master Key. Ele consiste em burlar, violar o Hardware Validated Boot de 3 formas diferentes. Claro, a gente também não vai explicar as 3 formas aqui, até porque não tem tantos dados técnicos no reporte do CTS Lab. O que acontece é que, basicamente, isso tem que ser feito através de uma alteração de BIOS. Inicialmente, você pode ser levado a pensar que alterar a BIOS de uma placa-mãe, qualquer que seja, precisa de acesso local. Isso não necessariamente é verdade em 100% dos casos. Como a maioria das BIOS de Ryzen são feitas pela American Megatrends, é possível que você consiga, com uma linha de comando no sistema operacional, fazer uma atualização de BIOS. E aí, realmente, estar localmente na máquina não é apropriadamente necessário. Já a ameaça Fallout, por exemplo, ela é exclusiva dos AMD Ryzen Nebula. Ela trabalha basicamente no seu bootloader, violando tanto o Hardware Validated Boot quanto o Secure Encryption Virtualization. E a última ameaça é o Chimera. O Chimera, que na verdade significa chipset, o início é para chipset, e ele na verdade identificou 2 backdoors no chipset cedido pela Asus Tech, que é na verdade a responsável pela S-Media, que é quem fabrica o chipset para AMD. Esses 2 backdoors estão tanto no firmware, ou seja, na parte do software, como no hardware do chipset. Um detalhe precisa ser posto aqui em sua atenção. Todos os problemas, todas as vulnerabilidades apontadas vão requerer acesso de um administrador. Então você vai ter que ser administrador do sistema que você quer invadir. Isso por si só já traz uma vulnerabilidade humana antes mesmo de uma vulnerabilidade do processador.
Entretanto, apesar disso parecer, primeiramente, criar uma vulnerabilidade em cima de uma vulnerabilidade, não exclui o fato de que a vulnerabilidade existe e vai conseguir perpetuar uma vulnerabilidade humana. Em que sentido? A partir do momento em que alguém, de alguma forma, consegue uma senha de administrador através de phishing ou de outras técnicas de espionagem industrial, e que essa pessoa tenha de fato acesso a um computador localmente ou remotamente, ela vai conseguir invadir o sistema e invadir o AMD Secure Processor. A partir do momento em que ela invadir esse AMD Secure Processor, fica basicamente indetectável o malware lá dentro. E a partir desse ponto para frente, nós ficamos à mercê do malware. E aí, dados, credenciais, informações da própria rede interna da qual esse computador participa vão ser comprometidas. Então, independentemente da facilidade ou dificuldade em que essas vulnerabilidades são alcançáveis, são permissíveis, é muito arriscado. Continua sendo uma vulnerabilidade e precisa sim ser corrigido. Agora, qual é a diferença dessa vulnerabilidade para as vulnerabilidades detectadas em janeiro de 2018, conhecidas como Spectre e Meltdown? Basicamente, o Meltdown é exclusivo de Intel e o Spectre é para todas as marcas que fabricam processadores, ARM, AMD e Intel. A diferença básica é que você precisa de acesso de administrador, privilégio de administrador para acessar dados de memória, acessar dados sigilosos e sensíveis, no caso dessas ameaças de hoje. E já no caso das ameaças Spectre e Meltdown, você consegue o acesso através dos malwares, através das vulnerabilidades. E uma outra situação que deve ser destacada também. Essas vulnerabilidades que afetam processadores Ryzen são falhas de segurança. Já as vulnerabilidades Spectre e Meltdown estão de acordo com o próprio funcionamento normal do processador. Então existe uma diferença entre uma falha de segurança, que a segurança não conseguiu, conter, e uma falha no processo normal de funcionamento do processador. Com essa falha no processo normal, o processador basicamente vai ter que perder performance, perder uma vantagem de funcionamento, justamente para garantir a segurança. Então, as correções ainda devem demorar muito para acontecer. Afinal, a Intel ficou sabendo do Meltdown com mais de 6 meses de antecedência e mesmo assim demorou um pouquinho para entregar as correções. Você imagina a AMD que soube 24 horas atrás. E as opiniões da grande maioria dos técnicos sobre isso, o Dan Guido conseguiu, por exemplo, testar esse código, disse que funcionava, que a ameaça é real, então muito provavelmente a AMD vai de fato confirmar isso em breve. O Ian Cutters está entrevistando o pessoal do CTS Lab. Há um clima de desconfiança no ar, achando que é manipulação de ações, etc. Mas isso realmente vai ficar para dias mais à frente para a gente descobrir, esperar o anúncio da AMD a respeito disso, para que a gente traga mais informações para vocês. Ok, pessoal? Eu agradeço que vocês tenham ficado aqui para assistir esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.